Vamos nessa? Vamos nessa. Gente, boa noite. Muito obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo, quem vai ouvir depois também. Eu acho que a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante. Acredito que a inteligência artificial, ela, nesse último semestre, então, isso deu uma potencializada. Acho que o Bruno vai trazer isso para a gente com muita clareza e vários insights também. Mas o ponto que eu queria falar, em 2016 eu participei de uma palestra da BRH aqui em Minas, e eles falavam que muitas profissões, naquela época, ainda não existiam, né? Novas profissões iam surgir, e outras que existem também saem aí de cena. E há uns 15 dias eu participei de uma formação de inteligência artificial, um pouco diferente, obviamente, do que a gente vai viver aqui. O Bruno vai trazer insights para a gente não vai ter tempo para aprofundar tanto, mas o mês de novembro, ele para mim foi marcado muito com essa temática, né? E trazer isso aqui para vocês dentro da nossa comunidade é um marco muito importante, porque faz com que a gente traga essa discussão para o RH num lugar de que a inteligência artificial, ela não vai substituir pessoas, mas ela vai substituir pessoas que usam a inteligência artificial por aquelas pessoas que não usam a inteligência artificial. Então, eu acho que tem um ponto importante para a gente refletir e para a gente do RH se tornar cada vez mais relevante. Antes, o que a gente gastava aí, sei lá, 6 meses para construir um projeto, por exemplo, de, sei lá, avaliação de desempenho. Se você tiver um bom prompt, você vai no chat GPT e faz ele em 10 minutos, com apresentação e tudo, dependendo da ferramenta que você vai usar. Então, eu queria só trazer um pouco dessa relevância para que a gente possa aproveitar ao máximo do Bruno com a gente, porque ele é um especialista. Apesar de conhecer ele há pouco tempo, eu tenho uma admiração grande, estou acompanhando o trabalho dele. O Bruno vai falar melhor dele aí também. E é isso. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada aí pela audiência. Boa. Legal, Bruno. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. E vamos embora, cara. Vamos começar do começo. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você e já vou engatar numa primeira pergunta para você, depois de se apresentar, já puxar essa, que é o que é esse tal de inteligência artificial? Já fala um pouquinho, tem o generativo, tem o degenerativo, tem o produtivo, tem 1 milhão de tipos diferentes. Já engata nessa pergunta aí. O que de fato é inteligência artificial? Boa, muito bom. Prazer é meu estar aqui, Bruno. Obrigado pelo convite, Luciana também. Quem está aí nos ouvindo, Juliana, Silvia, o Rafa, a Sirlene, muito obrigado pelo tempo de vocês. Então, eu sou Bruno Meutec, já eu faço a minha piada, tá? Mas sou pai do Gustavo, marido da Roberta. Eu tenho uma formação em contabilidade, outra em administração de empresas e uma pós em gestão de pessoas. Sou speaker aí em algumas empresas, sou speaker da Starts, speaker da Life at Campus, nas operações aí internacionais. E eu sou sócio da Figital, na verdade sou sócio da Almeutec antes de ser sócio da Figital, mas a Almeutec fica por último. Eu sou sócio da Figital, uma empresa de tecnologia multidimensional, sediada no Vale do Silício. Nosso principal cliente foi a FIFA na Copa do Mundo do Catar. A gente atingiu cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E sou sócio na Almeutec, que é uma empresa de educação corporativa. A principal curiosidade, eu não gosto muito tanto da minha empresa, que coloquei ela no meu sobrenome. Almeutec é escrito assim, ó, desse jeito que vocês estão vendo, é meu sobrenome, e não tinha jeito melhor de ter o nome de uma empresa do que esse sobrenome, certo? Então, o Meutec é uma empresa de educação corporativa. Nós estamos no mercado aí há cerca de 16 anos, e há 4 anos, mais ou menos, nós expandimos a nossa operação, que começou em São Paulo. Hoje nós temos 2 escritórios nos Estados Unidos, um em Miami. Eu vivo em Orlando, moro em Orlando, mas ali na operação da Flórida. Outro escritório lá no Vale do Silício, um escritório em Toronto, no Canadá, e outro em Lisboa, em Portugal. Estou aprendendo mandarim, e no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai abrir China, certo?
Então, esse é um pouco desse ser aqui que vos fala. E eu acho que essa pergunta ela é muito divertida. O que é inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? E eu quero que vocês me ajudem, tá? Me interagem comigo aqui. É toda inteligência que não é natural, certo? Que a gente, como nós temos o ChatGPT e etc., isso é só um tipo delas. Isso não é a inteligência artificial, é todo e qualquer tipo de inteligência que não é nossa e que não é de agora. Há muito tempo, se a gente pega Netflix é de quando? 2008, alguma coisa assim, 2009. Já utiliza inteligência artificial preditiva há muito tempo. Esse é um dos tipos. Se você pega Power BI, Google Analytics, utiliza inteligência artificial analítica há muito tempo. E agora nós temos o acesso à inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT e tudo isso que a gente tem ouvido agora. Mas eu acho que o ponto interessante é isso. Não é de agora. Se você pegar empresas como Tesla, como SpaceX e essas empresas, elas já utilizam uma inteligência artificial há muito tempo. Então, eu acho que é legal essa pergunta, porque apesar dela ser a base e talvez básica, pelo nosso dia a dia, a gente costuma dizer acho que a gente costuma confundir que a inteligência artificial agora é generativa. Não, mas isso já existe há muito tempo. Nós que agora temos acesso a essa tecnologia. Então, esses são os três principais. Generativa, que é o que a gente usa, preditiva, que é para predizer comportamentos, e analítica, que é para analisar grandes volumes de dados. Então, a gente começa por aí, certo, Bruno? Boa. Acho que o pessoal acaba associando mesmo a inteligência artificial à generativa apenas, a ChatGPT e coisas que são muito recentes, mas eu quis provocar e começar com essa pergunta que parece básica, mas, de fato, a gente já usa IA há muito, muito tempo. Há muito tempo, Medicina também já usa há muito tempo. Enfim, tem uma série de aplicações que fogem. Claro que o nosso público é o RH, a gente vai se ater à discussão em cima do RH, claro, mas tem uma série de outras áreas que já usam, né, IA bem, assim, há muito, muito mais tempo, inclusive, do que o próprio RH, né? Sim. Antes de você emendar a segunda pergunta, posso eu fazer uma coisa aqui? Quem tá aí, me escreve aí no chat, por favor. O que vocês fazem? Se é de onde, que empresa e que área que você atua, para eu saber aqui quem é que está nos ouvindo, certo? Só para eu alinhar meu discurso. Boa. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal escrever. Não, pode ir perguntando que eu vou olhando aqui no meio do caminho. Lu, se quiser também fica à vontade, acho que a dobradinha é nossa aqui, mas, enfim, eu acho que o ponto, né, depois dessa explicação mais conceitual, mais teórica sobre IA, cara, eu queria que você entrasse um pouco, né, começasse a entrar um pouquinho no RH especificamente. O pessoal está escrevendo aí, se quiser dar uma lida. Tô vendo aqui. Assim, o que você, cara, tem visto por aí, né? Você mora nos Estados Unidos, que é o berço da inovação e da tecnologia do mundo, tá no Vale do Silício o tempo todo. O que você tem visto por aí, assim, de aplicações? E aí, claro que olhando para um cenário de RH, de gestão de pessoas, sem entrar ainda muito em ferramental, né? Tem essa ferramenta aqui que faz isso. Mas quais são as discussões que estão acontecendo por aí, que você pode, de alguma forma, trazer para a gente? Boa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ampliada, que eu acho que o nosso papo aqui, ele vai ser muito mais focado em... Nós temos aqui um fórum interessantíssimo, e somos nós aqui, as profissionais de recursos humanos, que somos os responsáveis por fazer isso acontecer. Então, assim, se a gente pega... A gente já tem exemplo e a gente já tem resultado factível, compartilhado em bolsa, em relatórios, né, em demonstrações de resultado de grandes empresas. Eu vou dar 3 exemplos, tá? E aí depois a gente afunila para o RH, mas só para entender a importância do assunto. Nós estamos falando aqui, ó, por exemplo, a Ford, o que ela fez? Ela
implementou aí alguns robôs guiados numa fábrica lá na Alemanha. E aí, a Luciana trouxe um ponto. Poxa, quem que vai ser substituído? Na verdade, é quem não souber utilizar ou quem não souber fazer essa dobradinha com a máquina, humano e máquina. Então, ó, os robôs lá, eles trabalham lado a lado com as pessoas, e as pessoas, elas estão mais focadas na estratégia. Que resultado que isso gerou? Pra vocês terem ideia, depois a gente entra na parte polêmica, tá? Mas houve uma redução de 30% da equipe de produção. A margem bruta dessa fábrica aumentou 5%. E aumentou-se 10% no lucro líquido. Imagina quantos milhões de dólares nós estamos falando. Ô, Bruno, isso também diminui o tempo gasto, né? O que às vezes uma ferramenta de inteligência artificial faz, ela é mais rápida, né? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí você ganha produtividade. Então, eles, Sim. obviamente, colocaram AI na fábrica, a parte operacional fica toda na máquina e os humanos, eles estão mais, vamos dizer, concentrados nas estratégias e no relacionamento, que relacionamento humano é difícil no mundo inteiro. Eu rodo o mundo inteiro e eu vou dizer que o desafio principal das organizações é relacionamento humano. Eu tive agora na Finlândia e na Dinamarca, eu fui visitar o headquarters da Lego e um dos desafios deles é o quê? Pessoas e relacionamento humano. Então, isso é só o começo, tá? Nós ainda teremos bastante coisa interessante. Se a gente pegar a Unilever, por exemplo, a Unilever ela utilizou AI na área de marketing. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um robô com análise preditiva, então lembrem-se lá do que eu falei, AI preditiva, para fazer o quê? Para otimizar a campanha e prever o comportamento dos consumidores. Resultado, redução de 5% na equipe de marketing. Depois a gente vai para a polêmica, tá, gente? Não guarda a polêmica aí para mais tarde. E aumento de 4% na receita líquida da empresa. Imagina quanto representa 4% na receita líquida de Unilever. Aí, vamos voltar, vamos pegar um pouquinho mais pro RH, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos, alguns cases que a gente conhece, que eu já vi e que a gente tem a oportunidade de compartilhar. PepsiCo. A PepsiCo colocou um chatbot chamado MyPepsiCo, tá? E aí, o que eles fazem? A ideia é analisar recrutamento inicial. Então, os candidatos, eles interagem ali diretamente com o bot e eles conseguem, assim, reduzir, aumentou a taxa de engajamento, eu não sei exatamente qual que é o percentual de aumento, eu não tenho essa informação, eu não tenho aqui, mas o que eu tenho de resultado e confirmado por pessoas dentro da Pepsi, que aumentou a taxa de engajamento e melhorou o tempo de processo. Eu acho que talvez chatbot para recrutamento seja a principal ferramenta hoje em dia utilizada pelo RH. A Heineken também fez isso. Então, a Heineken fez lá, eles criaram uma campanha de AI que chama Go Places 2.0. E aí é um chat também, é um chatbot, mas muito mais interativo e imersivo. E aí eles avaliam ali candidatos, habilidades técnicas e comportamentais, e aumentou também, não tenho o número, mas o resultado que a gente sabe é que aumentou o engajamento dos talentos. Se a gente for para uma área de desenvolvimento, por exemplo, quem que é uma empresa que é referência? A gente pega a Accenture. A Accenture desenvolveu uma plataforma interna para analisar todos os dados, então pega avaliação de desempenho, pega feedback dos líderes, feedback dos pares, para criar uma trilha específica para cada pessoa. Então, a Accenture também é um case interessantíssimo, reduziu, o que eu tenho de resultado? Reduziu muito o trabalho operacional da equipe de RH,
E aumentou muito o engajamento, porque eu acho que quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, um dos pontos mais importantes, ou talvez cruciais, quando a gente fala de desenvolvimento online, se chama engajamento. E aí, se você faz e transfere algo que a pessoa precisa, e ela precisa para quê? Para melhorar na função dela e para galgar novos cargos. Então, você gera o engajamento duplo aí, trazendo um conteúdo específico e atrelado com a avaliação de desempenho, o que essa pessoa precisa fazer para crescer. Então, são alguns, tá? Só alguns cases do que já existem aí no mercado. Mas, de novo, a ideia é a gente... E esse é o papel. Nosso trabalho aqui, ele contribui e vai melhorar, obviamente, o nosso trabalho, mas ele pode gerar resultados incríveis para organizações, como a gente viu lá no começo. Esse desafio de linkar, até poucas semanas atrás eu estava conversando com um cara sobre isso, assim, esse desafio de linkar os treinamentos, né, com avaliação de desempenho. Normalmente esse link não é muito feito, né? Os treinamentos são mais genéricos, treinamento de liderança, todo mundo assiste o mesmo treinamento, não está linkado com avaliação de desempenho. E realmente, assim, quando você traz uma plataforma que linka, olha, essas são as deficiências do Bruno, linkado com... eu tenho 1000 treinamentos aqui, mas por conta dessa avaliação de desempenho, por conta dessas deficiências, dos 1000 treinamentos, você vai fazer 7, você vai fazer 17, enfim. Sim. Ou seja, e principalmente essa análise preditiva também, né? Sim. Eu tava hoje, a gente atende Novartis. Eu estava hoje no escritório da Novartis e a gente está reestruturando toda a estratégia de learning deles, da parte de produtos. Então, estamos trabalhando com estratégia, etc., utilizando um monte de AI generativa para nos ajudar a construir, mas a ideia é que a gente implemente um bot que consiga analisar todas essas informações, avaliação de desempenho e etc., para sugerir trilhas específicas. Para vocês terem ideia, tem 350 e poucos cursos disponíveis. Quem é que vai fazer 350 e poucos cursos disponíveis? Ninguém, né? Só vai fazer o que é obrigado para fazer para você desempenhar a sua função. E olhe lá. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível aqui. Sim. Vocês estavam falando sobre linkar avaliação de desempenho com desenvolvimento e tudo mais, eu acho que até tenta, mas aí cai no que o Bruno acabou de falar. Às vezes tem tantas ações para se fazer dentro de um PDI que o negócio fica meio solto, sabe? Eu entendo que dentro de um processo da inteligência artificial que ela possa contribuir para isso, seria de fato trazer aqueles top mais, né? Aquilo que é mais relevante, que o profissional vai precisar desenvolver ali, né? Já de bate pronto. Eu não sei, Bruno, se essa ferramenta que vocês estão propondo na Novartis, vocês pensaram dessa forma, né? Porque com tudo que a gente vive, o digital e, enfim, falta tempo, né? Falta muito tempo para esse processo de desenvolvimento. E, enfim, eu acredito que a gente precisa ter muita assertividade para poder gerar resultado naqueles profissionais que precisam de um desenvolvimento específico. O que você vê nesse aspecto da inteligência artificial? Eu acho que, assim, ó, o que a gente... E o que eu tenho batido bastante na tecla com os nossos clientes, inclusive Novartis. A gente não vai substituir. E eu acho que tem uma coisa que interação humana, ela não é substituível, certo? Então, interação humana, ela é interação humana e nunca vai ser a interação da máquina. A gente pode até tentar, mas nunca vai ser. Nós vamos criar um outro layer de relacionamento. Se eu tiver tempo, eu falo disso depois. Mas nós estamos criando um outro layer de relacionamento. O que eu acho, e eu concordo com você, eu acho que, assim, em termos de estratégia de desenvolvimento, o conteúdo ele tem que estar disponível quando? Quando eu preciso. Eu não sou cozinheiro, certo? Mas quando eu preciso cozinhar alguma coisa, eu vou onde? No YouTube.
Eu aprendo a cozinhar no YouTube. É mais ou menos isso. isso. Precisa estar na hora da necessidade. Então, se eu tenho uma ferramenta disponível, né, que seja no computador, ou seja ali no tablet ou telefone, etc., essa ferramenta tem que estar conectada. Se eu uso a inteligência artificial para me sugerir as coisas que eu preciso desenvolver, e ao mesmo tempo, eu posso, e é o que a gente está desenvolvendo, eu posso fazer os highlights dos conteúdos mais importantes e que talvez eu não tenha decorado ainda. E aí vai me criar uma biblioteca das coisas mais importantes para mim que eu vou consultar no momento que eu preciso. E que eu não vou entrar no LMS, vou entrar em cada trilha para procurar algo que eu preciso. Então, a inteligência artificial nos ajuda não só sugerir aquilo que é importante para mim, mas me ajuda como learner, né, como aluno, a fazer as marcações daquilo que é mais importante para mim. No momento que eu precisar, eu tenho aquele conteúdo, aquela informação disponível para utilização. E aí eu acho que do lado de cá, do RH, é entender a construção. Porque, beleza, não adianta eu ter lá a informação, mas a pessoa precisa de uma informação, tem um vídeo de meia hora. Não, né? Então, também não funciona. Então, desse lado daqui, eu, como provedor de conteúdo, eu tenho que entender a multiforma de aprendizado e, poxa, beleza, eu posso ter um vídeo de meia hora, mas eu tenho que ter outras coisas de fácil acesso e fácil consulta para que a pessoa consiga utilizar ali na prática. Então, a AI nos ajuda nisso, nos ajuda do lado do aluno e nos ajuda desse lado daqui de produção de conteúdo, de poder criar multiformas para deixar disponível quando a pessoa precisa. Cara, você falou um ponto muito importante que eu venho debatendo muito com os RHs. Porque, no geral, o RH ele se preocupa com o treinamento em si. Então, assim, eu vou organizar um treinamento para os líderes. Eu vou organizar o treinamento de vendas. Eu vou organizar um treinamento de gestão do tempo, de produtividade, enfim, 1 milhão de treinamentos. E o RH, aí, claro que é uma visão, e a gente está trocando aqui também, é bom para escutar a opinião do pessoal. Para mim, o que seria o melhor dos mundos é exatamente o que você falou, ou seja, o RH ele entrega para a empresa uma plataforma com inteligência artificial, idealmente, mas que cubra, sei lá, Pareto, né? Que cubra 80% dos possíveis gaps dos funcionários. Tá? E essa plataforma ela vai ser usada pela empresa inteira. Só que o RH não vai se preocupar necessariamente com o treinamento. Ele vai buscar no mercado, vai desenvolver junto com algum parceiro, por exemplo, como é o caso que você está fazendo com a Novartis. Eu vou buscar uma plataforma que entregue conteúdo de uma maneira inteligente com o IA. Agora, a partir daí, quais áreas e com os líderes. Ou seja, se o líder fez uma avaliação de desempenho com seu vendedor, ou, enfim, com seu respectivo liderado, e teve aqui esses gaps, esse colaborador ele vai na plataforma disponibilizada pela RH e a IA, por exemplo, vai, olha, você teve esses gaps aqui, você vai assistir esses 4 treinamentos, por exemplo, e depois vai ter prova técnica, uma avaliação, ou vai fazer uma nova avaliação de desempenho daqui a 3 meses, por exemplo. Tem avaliação de desempenho que é semestral, anual, mas pode ser um pouco mais curto também em cima dos gaps, né? Não necessariamente uma avaliação de desempenho, mas você valida a melhora nos gaps em intervalos menores. Mas esse é um ponto que é importante, assim, eu particularmente vejo muito, eu quero saber a opinião de vocês, mas eu vejo muito o RH talvez passando de uma linha de responsabilidade. Eu tenho um entendimento de que até determinada linha é a responsabilidade do RH, ou seja, entregar ferramental para os líderes, para os colaboradores da empresa inteira. É um assunto que permeia a empresa toda. A partir daí, ao meu ver, claro que é um trabalho do RH em conjunto com as lideranças, mas passa dessa linha. Ou seja, garantir de que a liderança vai pegar os gaps dos seus liderados e vai trabalhar esses gaps na plataforma, eu acho que já é uma outra linha de responsabilidade. Em conjunto com o RH, é óbvio, né? O RH não... toma aí, até essa linha aqui sou eu, depois vai você. Mas eu acho que tem esse... Queria saber a opinião, assim, eu acho que
Às vezes o RH acaba pegando uma responsabilidade que eventualmente é da liderança. Então, o gerente é que sabe, o diretor é que sabe quais são os gaps do gerente, não o RH. É o gerente é que sabe quais são os gaps dos coordenadores, e não o RH. Né? E não consegue mesmo. Quanto maior é a empresa, o RH não sabe. Ela nem chega nessas pessoas, ela nem chega na ponta, ela não sabe quais são os gaps. Ela não sabe qual é a deficiência, qual é a 1, 2, 3 deficiências de um gerente. Quem sabe é o diretor. Né? Então, acho que tem gente escrevendo aqui. A linha de responsabilidade mudou, a possibilidade de combinar conteúdos, boa. Mas, enfim, eu estendo aqui essa ideia para vocês, para que às vezes o entendimento não, o RH tem que ir mesmo fazer treinamento, tem que se preocupar com o treinamento de todos os colaboradores. Qual é o entendimento de vocês em relação a isso? Eu falo daqui a pouco, tá? Galera, quem quiser participar. Eu acho que cada vez mais a gente trabalha o desenvolvimento por meio de mentorias dos próprios líderes, né? O RH, ele não é o único mais que fica ali detentor das ações de treinamento. Eu acho que o líder, ele tem condições de entender quais são os gaps das suas equipes, da sua equipe ali, para poder oferecer, né, e buscar o melhor treinamento com o apoio do RH. Eu não acho que a gente tem que ficar, e aí é uma opinião minha particular, pode ser que quem está nos ouvindo aqui não concorde 100% com o que eu vou dizer, mas não tem que ficar pedindo benção para o RH o tempo todo, porque às vezes o RH está trabalhando outras ações, outras práticas que ali são tão importantes quanto, mas questões mais corporativas, e tem algum ponto ali do líder que ele vai precisar ter um pouco mais de autonomia, de fluidez para poder fazer acontecer. Então, não dá para também a gente achar que o RH dentro das organizações é o negócio, porque não é. O negócio é o negócio. A não ser que seja uma empresa de consultoria de RH, né, Silvia, como a nossa, que seja uma empresa que seja na linha tech de recrutamento e seleção, aí sim o negócio é o RH. Mas se você está numa empresa onde o seu negócio, por exemplo, é uma indústria, o RH está ali para ser apoiador. Então, ele não pode ser um dificultador do processo de desenvolvimento. E aí, gente, é a minha humilde opinião, tá? Tá bom, posso complementar? Ou alguém vai falar mais? Vamos, claro. Que eu estou aqui, ó. Eu sou agitado, né, gente? Eu sou o único que faço treinamento online em pé, porque esse assunto aqui, ele é maravilhoso. Mas, ó, eu vou dar um spoiler, mas só um spoiler, tá? Aqui entra de novo o nosso tema. A inteligência artificial, ela vai ajudar até nisso. O papel do RH em treinamento e desenvolvimento vai ser outro. Vai ser completamente outro. A gente está desenvolvendo um bot e o próprio aluno alimenta a inteligência artificial e machine learning vai construindo e vai atualizando o treinamento. Então, a RH vai dar vamos dizer, o RH, a liderança vai dar o start inicial, ou quem produzir, e a própria AI, com base em toda, igual imagina uma operação, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Imagina uma operação não sei lá, uma operação da Novartis, não vamos falar da bula do medicamento, que ali é padrão, não tem o que mudar, mas sobre forma de atendimento. Então, imagina, e é um dos treinamentos que a gente faz, como abordar médicos e etc. Beleza, você tem lá uma base, mas imagina quão rico quando quem está lá, na hora, já preenche o relatório, tem que preencher o relatório de visita, e a AI pega o relatório aqui de visita e ela mesma vai aprimorando aquele conteúdo com base nas experiências. Então, não é o RH, não são 10 pessoas do RH que estão produzindo conteúdo, são 2.000 pessoas que estão produzindo conteúdo diariamente. Muda a função do RH. Quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, tá? Aí a gente tem várias outras vertentes, mas treinamento e desenvolvimento é o nosso negócio. Então, nós já estamos desenvolvendo isso já existe no mercado, mas nós já estamos desenvolvendo isso para as empresas brasileiras,
e que vai, de novo, vai mudar o papel do RH quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento. Então, nós estamos falando, eu acho que essa é uma discussão, Bruno, válida, sim, super válida. Os pontos que a Lu trouxe também são super válidos, mas, de novo, nós estamos passando por um momento que eu acho que não vai dar tempo de resolver essa situação cultural, que a tecnologia vai estar aí, o papel do RH vai ser diferente. Então, não vai dar mais tempo de discutir de quem é a responsabilidade vai ser de todo mundo, porque todo mundo vai fazer parte de um processo de criação e de manutenção de conteúdo, entendeu? Muito bom. É uma visão isso aí, que você que está, de novo, né? Você que está aí na ponta da inovação. Já está acontecendo, tá? Não, imagina, a gente aqui discutindo, né, limite de responsabilidade e você falando de uma cocriação de uma plataforma de inteligência artificial, né? Ou seja, todo mundo alimentando e trabalhando em prol dos mesmos resultados, né? É isso aí. E a capacidade de aprendizado e de processamento de dados é infinitamente maior que a nossa. Eu ia até falar isso, numa velocidade muito maior, no nível de entrega e resultado, né? Com economia, né, Bruno? Imagina que você pede um treinamento de comunicação, vai demorar quanto tempo para você entregar, fazer e etc. Agora, imagina que a AI vai alimentar todo santo dia com inputs e todo dia aquele conteúdo vai estar atualizado. O conteúdo está atualizado todo dia. Então, é por isso que eu faço em pé, gente, porque esse assunto aqui, ele mexe comigo, tá? Boa. E é por isso que a gente te chamou. Boa, que bom. Cara, deixa eu pegar um outro ponto, assim, que é sempre muito sensível em toda empresa, que é a liderança, né? Uhum. Como é que você enxerga, assim, assim, essa cultura não uma cultura de inteligência artificial, mas uma cultura de inovação, claro que o IA tá dentro. Você acha que é o RH que tem que liderar, cara, levantar o braço, cara, esse negócio é comigo, eu vou liderar essa mudança de cultura com inteligência artificial, ferramental e etc. Ou, de alguma forma, o RH empodera as lideranças para que elas tragam também soluções dentro das suas áreas, ou é um vamos junto mesmo? Qual é o teu entendimento em relação a isso? O que a gente tem falado, inclusive vou fazer uma palestra amanhã sobre isso. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Posso? Eu acho que assim, ó, o RH tem um papel fundamental. Não acho que é o único, como eu também não acho que seja a área de TI. Eu acho que é uma junção. Mas, na minha opinião, para empresas que não têm ainda essa cultura de inovação e de tecnologia, o RH é a ponta de partida. É a área que vai estimular a conversa sobre. E que conversa, Bruno? Conversa justamente disso. Eu vou compartilhar aqui, eu tenho um slide que eu vou compartilhar com vocês, que chamam os arquétipos de governança e inteligência artificial. Então, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai, mas beleza. Vocês enxergam aí? Vê aí se vai. Foi. Boa. Tá carregando. Se fizer assim, vai? Ou tá na versão apresentação ou versão... Assim, aí, tá, beleza. Assim, tá Agora eu tô vendo. Então, isso daqui, ó, essa é a base. Qual é o arquétipo de governança que a gente tem que ter? Como é que a empresa vai ser direcionada quando o assunto é AI e tecnologia? Vai ser uma monarquia onde o CEO é o AI boss e todas as decisões vêm dele ou dela? Vai ser um feudalismo com áreas independentes e poucas regras? Vai ser uma empresa federada com diretrizes gerais e autonomia parcial? Vai ser um duopólio com áreas dominantes, como você disse aí? Quem vai ser a área dominante que vai dizer, vai determinar as regras? Vai ser o RH e a TI, por exemplo? Ou vai ser áreas autônomas sem diretrizes gerais? Então, eu acho que assim, ó, não acho que tem que ser... Acho que tem níveis de maturidade.
As empresas podem começar, e na maioria delas começam com uma monarquia, sendo o CEO ou a pessoa de TI responsável pelas definições, e isso vai mudando à medida que o RH cumpre o seu papel de desenvolver as pessoas. Entendeu? Então, o ponto é, para quem não tem nada, ou está começando ainda, ou utiliza um ChatGPT, um Gemini para fazer as suas atividades diárias, eu acho que aqui, Bruno, essa pergunta ela é fundamental. Aqui está o poder do RH. Nós não vamos implementar soluções como RH, nós não vamos implementar a solução sozinho. Nós não vamos. Não foi o RH que aumentou 5% da receita bruta da Unilever, por exemplo. O RH, obviamente, com base nesses arquétipos, estimulou um processo de desenvolvimento e uma cultura de inovação que permitiu com que essas empresas gerassem esses resultados. Então, acho que esse daqui é o pontapé inicial. De novo, o RH não vai construir nada sozinho. Eu tenho um cliente, falei para a Lu que eu estava em Uberlândia, porque a gente atende a Algar Telecom. Algar Telecom assim, para mim é uma referência, e eu tenho o prazer e o privilégio de poder acompanhar eles nesta jornada. Eles fizeram um núcleo de inteligência artificial. E esse núcleo de inteligência artificial são eles com funções diferentes. Então, nós temos gente de negócio, nós temos dev, nós temos pessoas de tecnologia, de cibersegurança, a gente tem gente ali, né? cultura. É um núcleo com várias squads ali dentro, porque tem vários negócios que são aplicados AI. Mas, assim, o que eu vejo do RH é um RH comprometido, assim, com unhas e dentes em desenvolver uma cultura de inovação. Dentro de uma empresa que é uma empresa tradicional, é uma empresa de telecom. Mas, e aí, isso assim, eu vivo na prática. Eu acabei de gravar uma série de AI para eles, que vai rodar a empresa inteira. Justamente porque eles querem estimular esse processo. Eu gravei essa série, inclusive, lá no Vale do Silício. Foi incrível, eu lá na frente da OpenAI lá, e conversando com eles. Porque, de novo, porque eles entendem que eles não vão criar nada sozinhos, eles são propulsores da cultura, e essa cultura de inovação, ela começa a se desenvolver. Então, eu acho que ponto 1 aqui é você saber os arquétipos de governança. Isso daqui é o primeiro passo. E aí, bom, daqui a pouco eu compartilho um outro slide aqui, Bruno, só para não... Só aproveitando esse slide aí, tem algum desses que seja, sei lá, talvez o mais recomendável ou não? Depende... O ideal... O federado é o ideal. É o ideal, né? Federado é o ideal. Mas, de novo, se você não tem nada, você não vai conseguir começar no federado. Você vai ter que começar de algum outro jeito, ou um duopólio, ou uma monarquia, e aí você estabelece estrutura, políticas e etc., que pode ser compartilhado, o que não pode, informação, segurança, para aí depois você começar a abrir as diretrizes. Mas, vamos dizer, o ideal seria que seja o federado. Tá? Deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta, que é um questionamento que o pessoal costuma fazer bastante também, que é aquele... vamos começar com um básico bem feito, vamos primeiro no arroz com feijão, para depois, né, evoluir e tal. Então, né, não faz nem o básico bem feito e já quer falar de IA. Sua opinião é que só fala de IA depois que tiver tecnologia sem IA bem implementada, ou não necessariamente, cara, pode ter algum processo arcaico, não ter muita tecnologia na empresa, mas vamos falar de IA. Ou então não, só vai ter uma cultura de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, quando o básico já foi todo mapeado e resolvido. Depois vamos para o próximo step. Tem Boa. Step by step ou, cara, vamos para IA mesmo, que é o que está acontecendo agora? Cara, tem o ideal. Eu acho que tem o ideal.
mas tem o real. Então, o ideal, obviamente, era que o arroz e feijão esteja feito antes de você começar a falar de inovação. Mas o mundo real não funciona desse jeito. O mundo real está passando. Está passando. Tem um monte de empresa aplicando, tem um monte de gente aplicando. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é talvez nós sermos muito ingênuos ou achar que nós temos o controle. As pessoas já estão usando. Os colaboradores já estão usando. Principalmente essa nova geração. Principalmente as pessoas mais jovens. Então seria talvez muita ingenuidade da nossa parte achar que agora só as pessoas só vão usar quando a gente tiver a política. Não, já está usando. Tem um monte de informação lá no ChatGPT aberto das empresas. Já está acontecendo. Não dá para bloquear os acessos do computador da empresa, mas dá para bloquear, mas não dá para bloquear o acesso do computador pessoal da pessoa. Então você vê, pô, quantos currículos eu recebo que você vê que foi escrito por AI porque a pessoa esquece de cortar o prefácio ali, né, que a pessoa pede para fazer, e aí ele fala, claro, não sei o que, eu te ajudo, e a pessoa esquece de tirar aquela parte. São vários, não são poucos, são vários currículos que a gente analisa dessa forma. Então, são vários. Então, assim, de novo, o mundo real não espera, e o mundo real não tem perdão, tá acontecendo já. Então, eu vou ter que... É difícil porque tem muita coisa para fazer. E a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Mas a gente tem que fazer em paralelo. Não dá para esperar ter o mundo ideal, todas as políticas feitas e etc. Obviamente, a gente tem que ter algumas diretrizes, dependendo do tipo de negócio, dependendo da informação e etc. Tem que ter algumas diretrizes. Mas não dá para esperar ficar tudo perfeito para começar a utilizar, porque a pergunta que eu quero... Agora eu estou vendo a Rafaela e a Silvia. Se vocês que não estão com a câmera aberta, vocês me respondam. Escreve no chat, tá? Por favor. Quando que o mundo esteve perfeito? Quando que todas as condições estiveram 100% alinhadas para você começar a fazer alguma coisa nova? Nunca, né? Então você não pode esperar agora. Agora, muito menos, porque a velocidade das coisas está cada vez mais complexa. Eu ia falar isso, Bruno. Menos ainda, né? Nesse Exato. momento, a gente precisa agir, de fato. Você sabe que eu... Tem uns 2 meses, uns 2, 3 meses, mais ou menos, eu assisti uma live de uns caras de um CRM. Né? Era o CEO de um CRM junto com outro que é um palestrante de vendas e tal. E eles estavam demonstrando na prática como que os gestores comerciais, era um módulo novo que eles estavam lançando, tinham acabado de lançar, enfim. Como que um gestor comercial, na prática, consegue fazer uma avaliação de desempenho dos seus vendedores por esse módulo novo do CRM. Ou seja, claro que devia ter alguma API ali com o chat da vida, mas assim, eu fiquei... Tem mais de 3 meses, talvez tenha uns 4 meses, mais ou menos. Eu falei, caramba, os caras fizeram o upload de uma planilha, né? E a planilha tem, tipo, a coluna A, todos os vendedores, Zezinho, Luizinho, Maria, não sei o quê, e as colunas B, C, D, etc., todos os indicadores com os resultados dos vendedores. Né? Era impressionante, o cara fez um prompt ali, eu sou um gestor comercial de uma empresa assim, assim, assado, meu time de vendas é assim, os vendedores estão na coluna A, as colunas B, C, D, um prompt grandaço. E eu preciso fazer uma avaliação de desempenho, eu preciso saber quem está ruim, quem está bom, o que eu preciso desenvolver, quais são os gaps do meu time e tal. Me ajuda. Né? Não com essas palavras exatamente. É impressionante o resultado. Assim, comparando os vendedores. Olha, esse aqui é melhor nesse quesito aqui. A princípio, esse cara tem uma taxa de... Como ele tem uma taxa de conversão maior, alguns eram SDRs, por exemplo. Como esse aqui converte mais em reunião, provavelmente esse cara é um melhor SDR do que o outro, então talvez o gap seja isso. Eu fiquei olhando e falei, caramba, né? Ou seja, e é exatamente o que a gente está falando agora, isso completamente à parte do RH, ou seja, o time comercial agora
já está usando um CRM para fazer avaliação de desempenho, gestor comercial. Independente da Culture Rocks. Tipo, tem a Culture Rocks, mas, cara, os caras estão usando avaliação de desempenho já no CRM, né, que é muito melhor do que uma avaliação de desempenho padrão, que vai atender a empresa inteira. Né? Então, só corroborando com o que a gente acabou de falar, assim, olha o nível do que já está sendo usado, né, um caso prático dentro de times comerciais. Ou seja, a galera já não está mais olhando para ferramentas de avaliação de desempenho que o RH traz. O próprio CRM já tem avaliação de desempenho melhor. Então, isso aí. Ou seja, o que a gente acabou de falar, né? Ou vamos, ou vai ter a cultura, ou o RH, né? Talvez lidere esse movimento, ou as suas áreas vão fazer mesmo, né? Sim, sem dúvida. Eu de verdade acho que o RH tem que liderar o movimento e não necessariamente a solução. A ferramenta. Mas o movimento, porque, de novo, eu vou, no final aqui, eu vou deixar 2 bases de dados, que são 2 bases de dados que a gente utiliza. Que o que eu tenho visto é que um monte de gente testando 200 milhões de ferramentas, e aí RH e não RH, porque tá todo mundo falando de AI, eu preciso testar e fazer alguma coisa, mas para quê, gente? Vamos, calma. Porque ferramenta tem um monte e só vai aumentar a quantidade de ferramentas. A gente tem ferramenta para tudo, para avaliação de desempenho, para CRM. Nós aqui internamente na Homeotec utilizamos AI para praticamente todos os nossos processos. E aí nós estávamos justamente essa semana que começaram as reuniões de planejamento, entendendo qual é a AI que a gente vai criar para integrar tudo. Então tá bom, então eu tenho vários, como que eu integro todas essas partes aqui e gero uma informação única. E aí são outras histórias, mas o AI tem que, o RH tem que liderar o movimento. Isso é o que eu tenho falado aí mundo afora. Tenho mais uma pergunta. Quer dizer, eu devo ter mais uns 40, mas vamos ficar... Eu nem acredito que já passaram mais uma. 53 minutos, velho. Exatamente. Mais uma ou duas, mas enfim. Queria que você falasse um pouquinho numa coisa assim, ó. Como que o RH, levantando essa bandeira e liderando essa transformação, né, vou chamar de transformação cultural, digital, dentro da empresa, como que ela... Vou ver se eu vou me fazer claro. Como que ela ensina, a palavra não é certa, não é isso, como é que ela estimula que as pessoas raciocinem em cima disso? Ou seja, Entendi. Eu sou, sei lá, um analista de RH. Entendi. Eu tenho algumas tarefas para fazer. Sei lá, eu faço a campanha de endomarketing, eu faço a festa junina, eu entrevisto pessoas, eu faço isso. Como que eu mudo o mindset, a palavra bonita, mas eu pego o meu job description, todas as tarefas que eu faço, e aí isso aqui, como é que eu melhoro esse processo? Como é que eu faço isso de uma maneira mais otimizada através da IA? Pegando todas as tarefas que eu tenho e tentando raciocinar em cima, ou não, ou é diferente. Dando um exemplo prático, e depois você termina a pergunta. Hoje, você pega, por exemplo, comunicação interna. Comunicação interna com comunicar, com textos, às vezes textos longos, tal, é muito chato, ninguém lê, as pessoas não têm mais paciência, às vezes o texto é muito confuso, tem muita informação e tal. Hoje em dia tem algumas, né? Mas você consegue pegar esse texto, jogar numa pessoa, que é o próprio analista de RH, um gestor de RH, a boca dele vai mexer falando aquele texto, e não só a boca, ou seja, não está mais tão artificial. Eu consigo até mexer, né, a minha mão e a minha cabeça falando o que eu acabei de escrever. Porque o visual, o vídeo, né, e a pessoa falando é muito melhor do que a pessoa ler um texto. Então é melhor um vídeo de 2 minutos do que um texto de 20 parágrafos. Né? Ou seja, a pessoa pode, eu escrevo um texto grandão, talvez ela reflita. Será que esse texto é chato para as pessoas lerem?
Meu engajamento com a comunicação interna não está muito boa, mas é uma tarefa que eu tenho. Eu sou responsável pela comunicação interna. Então, eu vou tentar melhorar esse processo, ou seja, ter menos texto e mais vídeo, mais pessoas falando. Resumindo, e aí eu encerro. Qual que você acha que é o caminho é esse aqui? Ver todas as minhas tarefas, o que eu posso otimizar ou não? Ou é um caminho diferente? Ó, vou por partes, tá? Você começou ali, eu peguei, e aí depois você foi para um outro. Então, eu vou tentar resumir. Primeiro, gente, para quem nunca viu esse negócio de você coloca o texto e cria os avatares, tá aí no chat, tá? Cintilia, que chama o nome da principal ferramenta de criação de vídeos através de texto com avatares humanos. Você escolhe se é mulher, se é homem, você escolhe tudo, você escolhe se é velocidade 5, se é velocidade 1, se é velocidade meio. Você tem ali algum limite, alguns testes para você poder produzir, mas depois você tem que pagar uma mensalidade aí, caso faça sentido, tá? Essa é a ferramenta que a gente usa internamente. Bruno, vou tentar, então, acho que esse é ponto 1 do que você trouxe. Ponto 2, o que você tem que fazer? Eu acho que aqui nós temos, ó, você que abriu o Cintilia aí, não fica olhando, presta atenção no que eu tô falando aqui, né? Pelo amor de Deus, porque senão você fica aí lendo o site aí e já era, perdeu tudo que a gente vai falar. Deixa ele anotado aí na... Até riu, ela tá entrou no site. Deixa anotado, já sei como é que funciona a cabeça das pessoas. Então, deixa aí a abinha aí, volta para a aba do Google Meet. Eu acho que assim, ó, nós temos 2 pontos. De novo, eu acho que o primeiro ponto, mais simples, vai ter gente que não vai querer fazer, velho. Vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que vai ter a mentalidade, você falou do mindset, mas eu acho que é a melhor forma de falar isso. Mindset fixo, e que sempre foi assim, sempre vai ser assim, etc. Vai ter. E você depois tem que tomar uma decisão se é esse tipo de pessoa ou não que a gente quer dentro da nossa empresa. Mas terão pessoas que não vão querer utilizar e não vão querer melhorar o processo. E eu acho que isso faz parte. Depois, eu acho que o outro ponto eu não posso, talvez, eu estou pensando na palavra, tá? Mas achar que a pessoa não tem a capacidade que eu tenha que falar para ela exatamente o que ela tem que fazer. Ó, desse seu processo aqui, você faz isso, isso, aquilo, utiliza. De novo, a minha sugestão é que se estimule uma cultura e se estimule um movimento. Que eu vou colocar lá na área, eu vou colocar numa sala, a minha turma, eu vou fazer um sprint de 4, 5 semanas, que o RH inteiro vai revisar os processos e a gente, desses processos aqui, nós juntos vamos entender o que a gente pode utilizar AI ou não. Que é o que a gente está fazendo internamente. Gente, ó, esses daqui são os nossos processos. O que daqui dá para a gente otimizar com tecnologia? Então eu acho que é trazer as pessoas, apesar de a gente ter pouco tempo, mas é trazer as pessoas para a criação. Porque tem muita gente boa e tem muita gente já usando e coisas que a gente não sabe. Pega adolescentes. Tem alguém aqui que tem filho adolescente? Aí, a Lu tem. Ô, Lu, de vez em quando pingava lá no seu cartão de crédito o Roblox, né? Então, essa turma, que é, vamos dizer, mais nova, um analista, um assistente, estagiário, um trainee, essa turma já está imersa nesse ambiente. E muitas vezes tem ideias muito mais geniais do que a gente. O nosso papel é estimular o movimento. E aí você vai fazendo uma sequência, né? Para quem não sabe o que é sprint, são uma sequência de reuniões que você faz com começo, meio e fim, um ponto e um objetivo específico. Pega lá, ó, vamos revisar os processos. Não vamos escrever os processos. Vamos revisar, junta a equipe ali. O que esse processo aqui dá para a gente fazer melhor e mais rápido utilizando tecnologia? Isso dá para a gente fazer melhor e mais rápido utilizando tecnologia? E aí chega-se a um senso comum. Então, eu acho que esses são os 2 pontos. E depois, eu acho que por último, para eu encerrar essa sua pergunta, é o papel, e aqui um pouco da minha vivência, tá, gente? Muitas vezes as pessoas não fazem porque elas não se acham capazes.
Muitas vezes as pessoas, eu acho que eu tenho, de novo, rodado o Brasil todo para falar, inclusive com o RH. Porque o RH, qual tem sido a principal barreira do RH? Alguém chuta, que não seja o Bruno ou a Lu. Chuta a Rafaela. Qual que é a principal barreira do RH, Rafaela? Quando a gente fala sobre tecnologia. Budget. Não é. Quem mais? E aí, Rafaela, você fala comigo. Abre seu microfone aí e fala comigo. Você está no... Aí, tá bom. Eu pensei em comunicação, que às vezes eu vejo que é um problema. Tá bom. Muito Principalmente obrigado. de alta liderança. Muito Não bom. sei se Tem era a ver resposta. com... Não tem certo nem errado. Muito obrigado. Eu queria só a sua participação. Muito obrigado. Sim, sim. Né? Ali, gente humana diz que não... Ah, Silvia, é isso aí. É isso aí. Qual que é a principal barreira? Se chama, eu sou do RH, não sou de TI. Não sou eu que tenho que fazer. E isso é, de novo, isso é cultura, gente. E nós temos o papel de criar esse movimento, de falar para as pessoas, sejam elas estagiárias, trainees, jovens aprendizes, líderes, alta gestão e etc., que, independente da nossa área específica de atuação, nós somos capazes de utilizar. E aí, trazendo um pouco, posso compartilhar 1 minuto, ô Brunão? Pode. Um pouco de como eu cheguei, porque eu falei do currículo, certo? Falei do currículo, que atendia a FIFA, que tem escritório lá no Vale do Silício. Bonito, né? Mas vocês não sabem de onde eu vim. Eu nasci na... A gente tem mais 3 horas, fica à vontade. Ah, tá bom. Eu nasci, gente, na favela mais perigosa do Brasil, nos anos 80, chamado Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Eu já passei fome, eu já vi violência, eu já vi tráfico de drogas, isso era o meu cotidiano. Como é que o Bruno saiu desse ambiente com um network poderosíssimo para coordenar a operação da empresa em 4 países diferentes? Porque alguém um dia lá, ou algumas pessoas, olharam para mim e falaram, ó, você é capaz de fazer isso. Dá para fazer. É possível. Então aqui está o ponto, o principal movimento do RH, na minha opinião. E o que eu tenho feito no Brasil e mundo afora, mas principalmente no Brasil. A gente atende um cliente que chama Agropalma, indústria de óleo de palma, em Belém do Pará. Eu atendo o escritório de Belém do Pará, mas eu vou na plantação, na fábrica, chama Tailândia. São 3 horas e meia de carro de Belém. Eu vou lá no meio da fábrica para falar para os líderes de operação que estão lá colhendo a palma para extrair o óleo, que eles são capazes de inovar na área dele. E a gente tem cases, eu obviamente não posso contar, mas a gente tem cases incríveis de pessoas que a gente julga que são jovens e que não tem, que são mal instruídas e etc, que são operacionais e que a gente julga, né, tem um pré-julgamento, mas que no final, quando você fala para essa pessoa que ela é capaz e mostra o caminho, tem coisas incríveis acontecendo. Então, eu acho que dessa sua pergunta saíram várias coisas, tá, Bruno? O Cintiz aqui, ou você juntar a equipe, fazer reuniões para poder estimular este processo e dizer para as pessoas que elas são capazes. Não, respondeu, muito bem respondido. Bota a foto aí, pô. Estamos esperando a foto. Tem a foto. Foto do quê, ué? Você não tem. Agora não tem a foto, não. Tá Agora não. Não preparei a foto, não, porque não estava no script falar disso. Bom. Vamos para a última pergunta? Vamos para a última. Eu tô aqui até quando vocês quiserem. Falei muito. Lu, é contigo, ou se alguém quiser fazer pergunta... Eu ia sugerir isso, gente. Se alguém tem uma pergunta para fazer para o Bruno, algo assim que vocês gostariam muito de saber sobre esse tema e que a gente não abordou aqui com ele? O pessoal tá tímido. Escreve aí, gente. Eu falo demais, sou acelerado, mas sou gente boa, tá? Então tá tudo certo. Escreve aí, eu abro o microfone. Não mudo, não. Eu acho que assim, a gente falou do papel do RH, a gente falou sobre a liderança, a gente tem um viés aí que o Bruno não gosta muito, que é a cultura, né, Bruno? Eu? Qual Bruno? Eu? É você, Bruno, fiz bem. Cultura de fugir da empresa.
Mas a provocação, assim, que eu acho que eu queria trazer é assim, saindo de um aspecto de utopia mesmo, né? Como que a gente pode, de forma prática, fazer com que CEOs, a alta liderança da empresa, possa comprar projetos como esse, né? Você trouxe aí, ao longo da sua fala, a importância do RH ser o líder dessa temática, trazer essa informação para dentro das empresas. Mas, para mim, né, e aí trazendo um pouquinho aí do que você trouxe também, você falou de números, você falou de dados, que são muito importantes aí, não só para a economia, mas para resultado, mas para a gente que é do RH. Como contribuir para o negócio efetivamente, falando de uma inteligência artificial, onde não gere medo nas pessoas? Porque aí tem a ver com a cultura, tem a ver com aquela questão, vou ser substituído. Eu acho que a grande questão é o que a Silvia trouxe, de pessoas que não sabem mexer com TI, né? Que é uma fala que a gente escuta muito, mas também eu vou ser substituído pela inteligência artificial? Em alguns casos, eu acredito que sim, tá, gente? Eu só acho que a gente precisa ter realmente a clareza para poder saber se posicionar ali. Boa. Eu acho que assim, ó, eu acho que o ponto, eu tô tentando formular aqui para não devagar muito, tá bom? E não falar demais, porque a gente tem um tempo curto e eu quero compartilhar ainda um arquivo e 2 sites aqui com a turma. Mas, assim, de novo, a gente tem que entender que, como você trouxe lá no começo, RH o RH ele tem que estar, obviamente, integrado com o negócio, mas tem decisões que não são decisões só de RH. Se o RH tiver a autonomia para decidir as trilhas e como fazer essa movimentação, você começa fazendo essa movimentação. Caso não, você vai ter que pedir para quem é ou vai ter que conversar com quem é de direito para estimular este processo cultural. Eu não vejo, assim, de todas as empresas que eu faço parte e que eu atendo, que são empresas do agro, são prestadores de serviços, são instituições financeiras, todas essas empresas que a gente tem visto, o pontapé inicial se chama desenvolvimento. E não treinamento profundo, mas treinamento de conscientização. Palestras de conscientização. As pessoas precisam, às vezes elas estão tão inseridas no dia a dia delas que elas não estão vendo o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o primeiro, principalmente para quem não tem cultura, empresas que não têm cultura. É o pontapé inicial. E aí você fazer trilhas para fazer esses movimentos para alta gestão, para média gestão, para gestão inicial e para colaboradores. Então, eu acho que esse, assim, pensando cultura, né, que é os assuntos que o Bruno não gosta muito. Pensando em área específica... Eu gosto, gente. Não, tô brincando, eu fiz só uma piada pegando o que ela fez. Mas, pensando em área específica, de novo, eu acho que aqui você tem um pouco mais, nós temos um pouco mais de autonomia. E aí, de novo, minha sugestão é que se façam sprints. Eu vou deixar aqui, e aí, como área de RH, deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aqui. Eu não consigo colocar no chat. Como é que eu anexo um arquivo aqui na conversa? Não sei, depois eu mando. Vocês têm como compartilhar com o pessoal aqui? É um PDF? É um PDF. Eu tinha, não sei como eu Quer mandar para o compartilho. WhatsApp para ver se eu consigo abrir? Mando. Se você clicar no... não dá. Não dá mesmo. Não dá. Tem alguns que me permitem. Deixa eu ver aqui. Vê se você... Atividade Você usa Mac ou não? Deixa eu ver, deixa eu tentar abrir aqui. Mas se não der, beleza. Se não der, depois faz o seguinte, gente. Quem não... Você também não consegue aí, né, Brunão? Não, Quem não... Mandou para o WhatsApp? Não, ainda não. Eu vou... Qualquer coisa... Deixa eu ver aqui. Ou manda pro Bruno, ou me escreve lá no Instagram e eu mando para vocês, tá? AI Framework. Eu acho que aqui tem um ponto interessante. Como é que eu começo? Nunca ouvi falar e não sei o que fazer.
eu vou juntar minha equipe e vou fazer, e vou começar a perguntar para essas pessoas exatamente isso. Eu vou compartilhar isso aqui na tela, que se não der, vocês tiram um print. Aí, ó, já tive uma outra ideia. Então, não funcionou. De qualquer jeito vai funcionar. Que é esse framework aqui, ó, que a gente utiliza. São 6 perguntas que, como RH, vai direcionar o que eu preciso fazer. A nossa organização está posicionada ou não? São 6 perguntas, tá? 6 perguntinhas que você pode, junto com o seu time, e depois você pode levar essas perguntas aqui para a alta gestão. E aí começarem a discutir juntos este movimento. Porque aqui qual é a parte do negócio que se torna vulnerável, se a equipe já tem um ponto de vista suficiente. Isso daqui te dá uma visão geral do que precisa fazer. Poxa, a equipe não tem um ponto de vista, então eu preciso criar treinamento. Poxa, o negócio se torna vulnerável, então eu vou utilizar com a área de negócio para ver como que a gente pode minimizar esses processos e essas ameaças emergentes. Então aqui você tem uma visão mais clara do que precisa ser feito. Então acho que arquétipo de governança é um framework, e esse framework aqui é um segundo framework mais prático. Aqui o arquétipo de governança um pouco mais estratégico, e esse daqui um pouco mais tático, tá? Do que fazer e do que precisa ser feito. Beleza, quem tirou print, tirou, mandei pro Bruno, qualquer coisa assim, ninguém eu mando, vocês... eu mando PDF, eu mando. E aí, Muito bom. começar a utilizar, tá? Lu, eu acho que não tem jeito, não tem outro jeito. A gente vai aprender errando e não tem outra forma. Eu vou compartilhar aqui no chat 2 bases, tá, gente? 2 bases de dados. Vocês encontram ferramentas diversas de inteligência artificial e outras também que não são só de inteligências artificiais, tá? Então, assim eu deixo de falar. Boa. Pô, muito bom. Muito bom. Isso aqui. Essas são minhas bases de dados, tá, gente? Estou compartilhando o que o Bruno faz na prática. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. Tá todo mundo copiando, olha que coisa maravilhosa. Tá todo mundo copiando e colando, porque na hora que sair do chat, já não tem mais. Acabou. Então, olha que Acabou coisa maravilhosa. Ô, gente, vamos tirar uma foto antes da gente encerrar? Quem está de câmera fechada quer abrir para poder aparecer ou vai de câmera fechada mesmo? Aparece aí, gente, tá tudo certo. Tá aí, ó. Aí, ó, Sirlene já abriu, tá linda, Sirlene. Tá tudo certo. Quem puder, abre a câmera aí. Você tira o print, Bruno? Ó, o Rafa aí. Ó, Bruno Fisben, você que tira. Eu tiro. Alguém mais vai abrir? Acho que não, o povo tá tímido. Então, peraí. Você avisa, tá? Você vai 3, vai 1, 2 regressiva, né? Isso. Deixa eu só ver se eu consigo arrastar quem não abriu. Não dá não, né? Para mexer. Não dá. Não dá não. Aqui não dá não. Então tá bom. Então, ó. 1, 2, 3 e... Boa. Turma, valeu ou não? Valeu demais, Bruno. Aí, muito obrigada mesmo. Obrigado, Bruno. Obrigado De novo, muito bom. Ficaríamos aqui horas conversando com você. Exatamente. Bota aí, só fala o teu LinkedIn. Bruno Meutec, faz. Qualquer lugar que vocês me procurarem, Bruno Meutec. Acabei de fazer uma série, deixa eu fazer o último, agora o Jabá, tá? A série lá no Instagram. Então, para quem quiser, eu gravei 5 ou 6 vídeos só sobre inteligência artificial. Lá tem os estilos de prompt, eu gravei direto lá no Vale do Silício. Então, quem quiser, legal. Tá lá. É só seguir lá, porque os vídeos estão lá, tá? Maneiro. Não tá no LinkedIn, não? Tá no LinkedIn, mas o LinkedIn não separa. Não, tudo bem, eu procuro lá, porque eu tô fugindo do Instagram. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.